Agora eu vou falar um pouquinho de ansiedade. Quem aqui se acha ansioso? Eu também me acho. A definição de ansiedade é um estado de humor desconfortável, apreensão negativa em relação ao futuro, inquietação interna desagradável. Essa é a definição básica de ansiedade. Quem aqui já se sentiu assim em algum momento da vida em relação a alguma área? Uma preocupação um pouco incomum. Então, o que eu quero colocar aqui com essas perguntas que eu estou fazendo é que, em algum nível, todos nós somos ansiosos. Isso é inerente à condição humana. Se você é humano, você tem um pouquinho de ansiedade. Então, o ponto primordial para a gente poder ficar preocupado ou não com aquela ansiedade, para a gente poder começar a pensar em buscar ajuda, a olhar com um pouco mais de atenção para esses sintomas de ansiedade, é essa parte aqui do critério diagnóstico, para a gente saber se nós temos uma ansiedade que é comum, que é normal, que todo mundo tem, ou se a nossa ansiedade já ultrapassa um nível que é importante buscar ajuda. Então, o critério diagnóstico é verificar se os sintomas causam sofrimento significativo e prejudicam a vida social e ocupacional do indivíduo. Então, não só em relação à ansiedade, mas em relação a qualquer psicopatologia, é importante ter isso em mente. O quanto que, por exemplo, em relação à depressão, que eu vou falar um pouco mais amanhã, o quanto que essa tristeza está me atrapalhando na minha vida social, na minha vida ocupacional, está me atrapalhando de funcionar socialmente. Se são sintomas que não me paralisam, que não me atrapalham de fazer minhas funções, de funcionar na sociedade, normal, todo mundo tem maior ou menor grau ansiedade. Agora, o importante é verificar o quanto que essa ansiedade está atrapalhando você na sua vida social. Então, a gente pode pensar em alguns exemplos. Algo que talvez seja muito comum. Você vai ter uma saída com a pessoa que você gosta. Uma saída com, antigamente a gente chamava de foco. Acho que atualmente é crush, né? Você vai ter uma saída com a pessoa que você gosta. Aquilo vai gerar uma certa expectativa, um certo nível de ansiedade. Só que esse nível de ansiedade pode ser que faça você caprichar mais no encontro, cuidar mais de cada coisa em relação ao encontro. Ou pode ser que esse nível de ansiedade seja tão forte que você acaba desistindo de última hora e fica muito nervoso, inventa alguma desculpa e eu não vou poder ter a saída com você. E aí perde a oportunidade de ter a tão sonhada saída com aquela pessoa que você está de olho já tem um tempo. Um outro exemplo, primeiro dia de trabalho ou alguma entrevista de trabalho que você vai fazer. Você vai ficar ansioso, nem que seja um pouquinho. Você vai ter ansiedade. Só que essa ansiedade pode ser no nível que você vai para a entrevista, enfrenta essa ansiedade, vai lá e consegue falar da sua experiência, do seu histórico para o entrevistador, ou pode ser uma ansiedade que faz você desistir de ir para a entrevista, faz você inclusive parar de procurar emprego, porque você já começa a pensar como vai ser a entrevista, e aí você começa a pensar, se você passar na entrevista, como vai ser o primeiro dia de trabalho, e já vem toda a sua vida para um dia só. Jesus foi muito sábio, né? Deixa cada preocupação para o seu próprio dia. Então, o ponto crucial para a gente poder identificar esse critério diagnóstico é verificar se essa ansiedade que você sente, ela é paralisante ou não. Se ela for uma ansiedade que te paralisa diante das coisas da vida, que te atrapalha de funcionar socialmente. Quando eu digo funcionar, dá uma impressão de, nossa, a gente é máquina para funcionar. Não, é exercer nossas funções sociais. Estudar, trabalhar, ser pai, ser mãe, ir aos cultos, enfim, as nossas funções sociais. Se essa ansiedade é no nível que te paralisa e começa a atrapalhar, aí é importante dar uma atenção especial e talvez buscar ajuda. Então, só para desmistificar, porque a gente às vezes tem a tendência de achar que tudo é doença. Eu estou muito preocupado com isso ou aquilo, eu tenho uma ansiedade generalizada, meu Deus, remédio para ansiedade. Começa a pesquisar na internet,
Se você pega o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e lê cada psicopatologia, todo mundo tem um pouco de tudo aqui. Todo mundo. Se eu vou ler lá sobre, sei lá, que seja esquizofrenia, eu vou ter um pouquinho. Se eu ler sobre depressão, nossa, acho que isso aqui também eu tenho. Então, é importante desmistificar que tem coisas que são próprias da condição de ser humano. São próprias. E a gente precisa aprender a lidar. A maturidade é mostrada nisso, a gente poder lidar com essas coisas que fazem parte da nossa condição humana. Ok? Então, só para deixar isso muito claro, para não começar a achar que a gente que tudo é problema, começar a querer tornar tudo doença. Cada expressão do comportamento humano a gente fica achando que aquilo é uma doença psicológica, precisa de psicólogo, vai no psicólogo. Não, calma. Começa a olhar com calma quanto que isso tem interferido na sua vida, se isso provoca um sofrimento mesmo significativo que te paralisa. Ok? Ok. Então, a ansiedade, ela é classificada basicamente em 2 grupos. Tem uma ansiedade que ela é chamada de ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada é aquela ansiedade que é constante e permanente. Ela não é o tempo todo num pico muito alto, mas ela está sempre ali presente. A pessoa ela sempre está com uma preocupação muito, muito excessiva em diferentes áreas da vida. Uma preocupação muito excessiva em relação ao futuro em diferentes áreas da vida. Então percebam que não é... nossa, eu fiquei muito preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com o que vai acontecer, está tendo várias coisas lá, está tendo cortes, eu estou preocupado com o meu trabalho, então eu sou ansioso. Você é ansioso normal. Agora, a ansiedade generalizada é quando essa preocupação excessiva ela se mostra em várias áreas da sua vida. Você tem essa preocupação excessiva com coisas profissionais, com coisas familiares, com os relacionamentos, com o financeiro, com o retiro. É uma preocupação com o governo. É uma preocupação que se mostra em várias áreas da sua vida. E essa preocupação ela é muito alta, ela é excessiva e ela é constante e permanente. Então essa é o que chamam de ansiedade generalizada. Existe um outro grupo que são as famosas crises de pânico ou ataque de pânico. Nas crises de pânico, elas acontecem de maneira abrupta e intensa. Então, diferente daquela ansiedade generalizada, que é uma preocupação constante, permanente, mas normalmente ali numa linha linear, as crises de pânico elas vêm de maneira abrupta, então é de repente e intensa, é um pico muito alto. Os sintomas desse ataque de pânico é o forte medo com sintomas físicos. Então a pessoa ela tem desconforto respiratório, a respiração fica ofegante, ela inclusive começa a ter falta de ar, a achar que vai morrer. Tem uma sensação de perda de controle do corpo. Então, para quem nunca sofreu, nunca passou por isso, tentem imaginar como é você ter uma sensação forte de que você está perdendo o controle do seu corpo. É como se eu estivesse aqui agora e tendo uma sensação de que eu vou cair, de que eu vou desmaiar, de que eu vou ter um ataque cardíaco, de que em última instância é como se eu fosse morrer. Então é desesperador. Para quem passa por isso é desesperador. Se essas crises, então pode ser que aconteça uma crise isolada, uma crise pontual, que aconteceu uma outra vez, enfim. Se essas crises elas se tornam repetitivas, frequentemente a pessoa tem essas crises e ela começa a viver com medo de ter novas crises, ou seja, um medo de ter medo, porque a crise de pânico nada mais é do que medo. É um forte medo com sintomas físicos. Se a vida dela começa a girar em torno desse medo de ter novas crises, é aí que, se ela for passar por uma avaliação psiquiátrica, provavelmente ela vai receber o diagnóstico de transtorno do pânico. Então, existem as crises de pânico, que são de forma pontual. Quando elas ficam de maneira repetitiva e a pessoa vive em torno daquelas crises, com medo de ter novas crises, ela é diagnosticada com síndrome do pânico, ou transtorno do pânico. Ok? Pensando em alguns caminhos para a gente lidar com a ansiedade. Na crise, existem algumas técnicas de relaxamento. Então, quando a pessoa está no meio da crise ou está percebendo que vai ter uma crise de pânico,
Existem técnicas de relaxamento que ajudam a pessoa a passar por aquilo e voltar ao seu estado normal. Essas técnicas de relaxamento basicamente têm relação com a respiração da pessoa. Então ela parar, respirar com calma, prestar atenção na própria respiração, prestar atenção no próprio corpo, respirar de maneira lenta até aquela crise ir passando. Então, na crise é importante fazer essas respirações de forma muito calma, muito tranquila e prestar atenção na respiração. O ponto é prestar atenção no corpo, é prestar atenção na respiração e aquele medo vai passando e daqui a pouco, alguns minutos, a pessoa volta ao seu estado normal. É importante procurar um local aberto e fresco, evitar local com muitas aglomerações e locais fechados. É importante que a pessoa busque ajuda, alguma companhia naquele momento que ela está passando mal. E é importante que quem está acompanhando uma pessoa que está passando, que está no momento da crise, que essa pessoa ela fique calma, que ela não se apavore com a crise da outra pessoa, porque isso pode piorar o estado daquela pessoa. E é de suma importância não negligenciar a busca de ajuda profissional. Então, buscar tratamento com psicólogo ou psiquiatra. Então, a ansiedade, de forma geral, ela é um medo de perder o controle, é um medo do imprevisível. Então, a ansiedade nada mais é, tanto na crise de pânico, quanto na ansiedade generalizada, ou até mesmo na ansiedade comum, que todos nós temos, ela significa medo de perder o controle, medo do que vai acontecer. Pô, como será que vai ser o retiro? Nossa, será que vai sair alguma coisa fora do programado? Como será que vai ser a saída com a pessoa que eu estou gostando? Será que eu vou saber me comportar? Então é um medo de perder o controle da situação, medo de que aconteça alguma coisa imprevista. Em última instância, esses medos, eles são medo de ser destruído. É um medo de, poxa, se eu não conseguir bem nessa entrevista de emprego, eu não vou conseguir trabalho, minha vida vai... Em última instância, se você for pegar, esse medo é um medo de você ser destruído. De você, eu não consigo ter saída porque eu fico nervoso, eu não vou casar, e começa a ter um medo de destruição. Então está muito ligado a as coisas não darem certas e ter um medo de ser destruído. E é interessante a gente pensar que esse medo de perder o controle, medo do que vai acontecer no futuro, seja um futuro imediato ou um futuro mais a longo prazo, o medo que a pessoa tem, na verdade, é de alguma coisa que já aconteceu. Então, aquele medo excessivo com algo relacionado ao futuro, provavelmente está ligado a algum medo, a alguma situação que ela passou na infância, a algum desamparo que ela teve na infância, a alguma rejeição que ela teve na infância, a algum ambiente familiar que ela cresceu, onde esse ambiente familiar é imprevisível, cada dia estava de um jeito, a criança se comportava de uma mesma forma no dia, os pais reagiam de uma maneira, no outro dia a criança se comportava dessa mesma forma e os pais reagiam de uma maneira completamente diferente. Então esse ambiente para a criança ele é caótico. A criança pequenininha, quando ela se comporta de uma forma e aquele comportamento tem uma consequência, tem uma reação, a criança ela vai pensando, não, então eu fazendo isso, o previsível é que aconteça isso. E quando ela por acaso se comporta daquela mesma forma e acontece uma coisa totalmente diferente, e se isso se torna um padrão, essa criança ela vai crescer insegura sem saber o que esperar do amanhã, sem saber o que esperar do minuto seguinte. Então essa pessoa ela vai crescer uma pessoa muito insegura porque ela não teve um ambiente que proporcionasse previsibilidade para aquela criança. É um ambiente que cada hora está de um jeito e a criança vive pisando em ovos sem saber o que esperar do amanhã. Então esse medo ele remete a como ela foi cuidada na infância, em qual ambiente que ela cresceu. E esse medo nada mais é do que essa criança agora no corpo crescido, no corpo adulto, pedindo socorro. Como eu falei anteriormente, é essa criança ali sendo remetida a vivências da infância, só que agora no corpo crescido e expressando aquele medo, tendo crises, tendo muitas preocupações, porque isso remete a como ela foi cuidada quando ela era pequenininha. Então, quando eu falei no começo que nós, como seres humanos, temos necessidades e a maneira que a gente é amado é quando atendem às nossas necessidades, a principal necessidade de uma pessoa que tem ansiedade é segurança.
Então, o que a pessoa que tem ansiedade mais precisa é de segurança. Segurança, nós hoje como adultos, especialmente como cristãos, a gente tem a consciência muito clara de que a gente pode ter essa segurança em Deus, de que a gente pode recorrer a Deus, de que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida, de que Deus está cuidando para que as coisas não saiam do controle. Deus está cuidando para que o melhor aconteça para a gente. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de causar-lhe esperança, um futuro, e não de lhe causar dano. A gente conhece essa escritura de cor, né, que foi lida para a gente no nosso estudo bíblico. Então, como adultos, racionalmente, a gente tem essa consciência de que essa segurança Deus nos dá. Porém, quando a gente era pequenininho, a gente não tinha essa consciência de Deus. Quando a gente tinha lá nossos 2, 3 anos de idade, a gente não tinha essa consciência de que Deus proporciona essa segurança toda que racionalmente hoje a gente tem. Então, se por acaso a gente passou por situações na infância que nos proporcionaram insegurança, essa insegurança deixou marcas em nós. Então, se a gente não recebeu em quem cuidava de nós o cuidado de Deus materializado naquela mãe ou naquele pai, naquele ambiente familiar, a gente vai crescer com marcas. Então, é preciso nada mais do que Deus se materializar na nossa mãe, no nosso pai, nas pessoas que cuidam de nós, para que a gente comece a crescer com esse senso de segurança. Porque não adianta falar para uma criancinha de 2 anos, Deus está cuidando de tudo, ela não vai compreender como a gente compreende enquanto adulto. Ela vai compreender se você proporcionar segurança nas suas atitudes para ela. Aí ela vai começar a entender o que é segurança, e não só entender, mas ser uma pessoa segura. Então, não é à toa, pensando nisso, que uma pessoa que tem ansiedade, a maior necessidade dela é segurança. Não é à toa que Jesus o tempo todo ficava tentando passar segurança aos discípulos, tentando passar que eles poderiam confiar no Pai. Cada fio de cabelo da cabeça de vocês estão contados. Não se preocupem com o amanhã trará suas próprias preocupações. Confiem em mim, eu estou aqui no barco, acalma a tempestade ali na frente deles. Não é à toa que Jesus o tempo todo, na relação com os discípulos, ele procurava proporcionar segurança aos discípulos. Porque Jesus, como criador do ser humano, ele sabia que essa necessidade é básica do ser humano, de segurança. Então, Jesus o tempo todo ele estimulava os discípulos a confiarem nele, a confiarem no Pai, a não ficarem preocupados com o amanhã, a viverem cada dia tranquilos de que Deus está cuidando do amanhã e que as coisas não vão sair do controle, que tudo já está programado por Deus. O tempo todo Jesus passa isso. Porém, paralelamente a isso, Jesus o tempo todo fala uns aos outros. Então, ao mesmo tempo que Jesus estimula essa confiança no Pai, olhem para o Pai, Ele está cuidando de vocês, ao mesmo tempo, o Novo Testamento é repleto de escrituras falando uns aos outros. Encorajem uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Então, existem várias escrituras que encorajam uns aos outros. O que isso quer dizer? Que nós, como seres humanos, a gente tem essa conexão direta com o Pai. Nós, como cristãos, temos essa conexão direta com Deus. Sabemos que podemos confiar nele, que Ele está cuidando de cada coisa, mas ao mesmo tempo, por sermos seres humanos, nós precisamos receber cuidados divinos de quem está ao nosso redor. Então, o quão importante isso é, para retomar o início da minha fala, os relacionamentos. E aqui na Igreja de Cristo, eu posso dizer isso com muita propriedade, que é um lugar privilegiado, porque acho que um dos principais enfoques da Igreja de Cristo é nos relacionamentos. Estimular as pessoas a se relacionarem, estimular as pessoas a amarem umas às outras, estimular as pessoas a limparem o coração, a perdoarem. Então, isso eu vejo com muito bons olhos. Eu me sinto privilegiado de Deus ter se mostrado para mim por meio da Igreja de Cristo, porque desde quando eu fui a primeira vez na igreja, na nova geração, como criança, isso para mim era muito visível. Quando eu ia para a igreja lá perto do meu batismo, adolescente,
Era incrível como as pessoas se relacionavam e buscavam me conhecer, buscavam saber quem eu era. Então, de certa forma, sintam-se privilegiados, porque Deus escolheu você para estar nessa igreja. Deus escolheu você para conviver com essa igreja que está aí do seu lado. Porque cada um de nós somos essa igreja. Então, eu queria deixar isso muito claro para vocês. Como psicólogo, eu trabalho como... todo o meu trabalho é de psicólogo, eu trabalho numa ONG, trabalho em consultório particular, já fiz várias pós-graduações. Mas isso para mim, essa complementariedade da psicologia com o cristianismo, para mim é muito tranquila. É muito tranquilo. Eu tive o privilégio de estudar psicologia já conhecendo Deus. E o quanto poder, no decorrer dos anos ali da faculdade, vendo que tudo que é importante para o ser humano, eu já estava vendo aquilo com Deus também. Então eu fico muito tranquilo em poder falar. Apesar de ser um desafio, eu fico muito seguro, muito tranquilo de poder dizer que religião, cristianismo e psicologia estão juntos. Estão juntos. O fato de você buscar Deus e buscar ter as suas necessidades atendidas por Deus não significa que você, em algum momento da sua vida, talvez não precise de um tratamento psicológico. Assim como você precisa de outros seres humanos na sua vida, como eu falei no início, que se você tiver pessoas que vão oferecer para você coisas que faltou na sua infância, você pode se curar de marcas que ficaram na infância. E talvez mesmo tendo pessoas ao seu redor oferecendo todo esse cuidado, como eu imagino e eu vejo que a gente tem na igreja, talvez essas marcas ficaram muito fortes e você precise de uma ajuda e buscar um acompanhamento profissional. Ok? Então, por enquanto, hoje é o que eu queria compartilhar com vocês. Estou aberto para perguntas, para colocações. E a gente vai ter aí o retiro todo para poder conversar. Eu sei que é muita coisa. São 12 anos de estudo tentando ser resumidos em 1 hora, mas eis-me aqui.